não tiveram filhos até agora, um dos dois deve ter uma doença, né? E aí tem vergonha de contar. O quê? Os dois juntos tanto tempo e não querem ter filhos um com o outro? Essa relação aí não vai durar, não. Olá, eu sou Amanda Santos, jornalista, e hoje eu vim tentar entender junto com você por que a gente ainda se impressiona tanto com pessoas e casais que não querem ter filhos. Amanda, existem dois grupos de pessoas. O grupo dos religiosos que acreditam que tem que ter filhos, que é uma condição da existência humana, e aquelas pessoas que acham que tem opção. Acabou a discussão, é isso, resolvido, pronto, acabamos o vídeo, até a próxima. Só que não, né? A ideia aqui é justamente ir além nessa discussão para a gente passar um pouco desse aspecto religioso, entender o que veio antes, né, ali da construção dessa visão religiosa e como que faz para esse pensamento ele se tornar tão automático, da gente se deparar com uma situação de pessoas que não querem ter filhos e já vir esse turbilhão de pensamentos já prontos na nossa cabeça e a gente não de fato entende, né, por que tá tudo ali dentro. O primeiro passo nessa discussão para compreensão desse assunto você já deu, que é continuar assistindo esse vídeo, então pontinho para você. A gente vai precisar voltar um pouquinho para entender que a nossa existência, né, a existência da humanidade, ela se deu justamente pela capacidade de reprodução. Então, mesmo que não existisse, né, um aspecto religioso, a gente ainda assim defenderia a continuação da espécie. E aí entra nosso primeiro grande problema. A gente associar a reprodução com algo instintivo. E por instinto, eu vou até usar minha colinha aqui para falar para vocês. Por instinto a gente entende que é o impulso natural que leva alguém a agir de maneira inconsciente, sem se pautar pela razão ou inteligência. Ou seja, se eu estou entendendo que é uma prática que a pessoa não precisa pensar para fazer, logo, a pessoa que nega isso, ela está completamente fora do padrão, ela está agindo totalmente de forma inesperada, ela está agindo negando a sua própria existência. Mas é legal a gente deixar claro aqui que a reprodução, ela não é instintiva, mas o desejo sexual sim. E como tudo na nossa existência, a gente tenta dar um significado. Então, para a reprodução é a mesma coisa. Se eu tenho o processo de reprodução, eu vou tentar dar um significado que faça sentido para mim. Então, por exemplo, relacionando alguma crença que de repente a reprodução ela é uma dádiva, ela é um presente que foi dado e que ele não deve ser questionado, você tem que aceitar e ser grato, independente de qual seja a sua crença, qual seja a sua religião, tá bom? Gente, eu não tô falando sobre isso aqui para colocar aquilo que você deve acreditar ou não, mas para te ajudar a entender que você pode ter a sua crença, você pode ter a sua fé, enfim, a sua visão religiosa sobre algo, mas entender de onde partiu esse pensamento, por que você pensa dessa forma. Como eu falei no começo do vídeo, a ideia é entender o processo, a construção, como que a gente chega a olhar para uma situação e tão automaticamente a gente já fazer todo um entendimento daquilo. Então, é entender de fato como que aquilo foi colocado ali para você entender dessa forma, essa visão de mundo que você tem. E vamos lembrar também que a sua verdade, ela não é absoluta, ela não é única. Então a gente não tem um consenso sobre crenças para querer dizer que a sua é a mais certa do que a outra. Então eu não posso simplesmente embasar a nossa discussão aqui no ponto de vista religioso. Então eu tenho que entender o que a gente tem de mais concreto na construção da humanidade. E como a gente estava falando de instinto, vamos tentar entender uma outra coisa também fundamental nessa discussão. A gente costuma confundir o que é instintivo, o que é natural da nossa existência, do que é social. Então, por exemplo, o meu desejo sexual, ele é instintivo, ele é natural. Não quer dizer que eu não controle, tá? Mas que ele é natural, que ele vem do meu corpo sem eu precisar criar esse desejo em mim. Porém, o desejo de ser mãe, de ser pai, enfim, de ser genitor, ele não é natural, ele é social. Ele foi criado em mim a partir lá dos primórdios, se a gente pensar que era assim que o grupo se constituía. O grupo era formado por pessoas tendo a sua prole. E aí eu não queria ficar fora do grupo, eu fui entendendo que aquela era a forma de funcionar.
porque aquela era a forma da maioria funcionar e eu queria estar entre a maioria. E assim a gente foi construindo um pensamento que hoje é extremamente automático de que eu tenho que ser assim, porque essa é a forma de nós existirmos. Então isso é o social, isso foi criado, não é natural, não é simplesmente eu cresci querendo ser, eu nasci querendo ser genitora, querendo ser mãe. Tá, daí a gente vai dar um salto ali da formação da humanidade para chegar em hoje a gente colocando justificativas socialmente aceitas para o não ter filhos. Então a gente vai querer justificar a partir de uma doença, a pessoa tem esterilidade, a pessoa tem alguma doença que a impede de ter filhos, medo do parto, medo de não ser um bom pai, uma boa mãe, insegurança, né? Dessa insegurança de fato conseguir dar conta do recado, pode ser porque tem traumas da infância aí no meio e ela não quer repetir os erros dos cuidadores, dos genitores, por medo de acabar com a individualidade ou com o casal, com a vida sexual do casal. Pode ser porque é uma pessoa que está muito focada na carreira, ou pode ser porque é um resultado do feminismo que vem colocar na cabeça das mulheres que elas têm que se desassociar da maternidade. Tudo isso são justificativas socialmente aceitas. O que isso quer dizer? São desculpas, vamos colocar assim, são motivos que a gente coloca que a gente consegue aceitar, porque o simplesmente não querer não é aceitável, não faz sentido nessa nossa cabeça concreta de que é instintivo. Se eu acredito que esse é o jeito natural de ser, uma pessoa que não quer ser assim, que ela não quer ser genitora, ela tem algum problema. Eu preciso de alguma justificativa palpável, né? Eu preciso de alguma coisa ali para eu conseguir dar conta. E aí tá a grande questão. Essas justificativas, elas são para você. Elas são para responder essa sua angústia de não dar conta de compreender que a outra pessoa não quer. Então você precisa colocar alguma coisa ali para preencher esse buraco na sua cabeça. E essa justificativa, ela não seria necessária. É isso que eu queria dizer para você. O quanto um casal, uma pessoa, ela não precisaria andar com uma carta de justificativa para explicar por que ela não quer. Tudo isso que eu falei sobre ser medo, insegurança, enfim, todas essas questões, elas podem estar por trás do não querer da pessoa. E tudo bem, só que ela não tem que ficar justificando nada para nós, para as outras pessoas, porque ela não quer, né? Então é sim uma questão de escolha, onde não tem associação nenhuma com uma prática. Se você tem filhos, logo você é humano. Se você não tem filhos, não quer ter filhos, você não é humano igual nós, entende? E aí eu quero te deixar um convite. Se você tem a possibilidade de conversar com uma pessoa, com um casal, enfim, que não tem o desejo de ter filhos, se permita essa conversa, se permita esse momento de diálogo, sem expectativa de mudar o outro. Vai para conversar aberto para mudar o seu pensamento, aberto para descobrir uma nova forma de olhar o mundo, uma nova visão de mundo, e não para que você passe a acreditar como aquela pessoa acredita, mas para que você entenda que existem outras formas de pensar e tudo bem. Se faz sentido isso aqui para você, se você tá no grupo que quer ter, o grupo que não quer ter, o grupo que já teve e hoje não quer mais, enfim, seja qual for a posição que você está, e esse vídeo de alguma forma te ajudou, comenta aqui para eu saber se a gente está no caminho certo nessas discussões que a gente está abrindo por aqui. E aproveita que vai aparecer aqui na tela um outro vídeo para você continuar nessas discussões, tá bom? Clica no vídeo e até mais!